Pronto, Salem Nasser, Paula Carvalho estão aqui com a gente. A gente vai falar sobre o lançamento do Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel, da editora Tabla. E a voz agora é de vocês. Quer que eu te apresente, Salem? Eu sou Salem Nasser, professor de Direito da FGV São Paulo. Também escreve de vez em quando na 451, na revista literária que eu trabalho, que eu sou editora. Peço desculpas pela minha rouquidão. Eu estava nesse fim de semana organizando mais de 400 mulheres para tirar uma foto histórica do escritor lá no Pacaembu, então eu gritei muito. Então eu fiquei assim, ainda estou meio voltando. Obrigada pelo convite da Laura, da Ana, da Olivia, do pessoal da Mandarina também, do Cansado, para fazer o lançamento do livro 10 mitos sobre Israel, do Ilan Pappé. Então, muito tradução do Bruno Cobalcini Matos também, é importante a gente falar. E a gente conversou um pouquinho antes, né, Salem? A gente não quer exatamente repetir o que está no livro, né? Por isso vocês podem comprar e dar uma lida. Mas muitas das coisas que ele fala aqui a gente vai acabar usando sempre, porque são mitos que a gente estava falando, são mitos mesmo, que são difíceis de serem quebrados, desconstruídos, por uma série de questões estruturais. Então a gente queria começar, né, falando, né, do que está acontecendo atualmente em Israel, né, na Palestina. Acho que o Salem pode dar melhor esse panorama, e aí puxando para o livro também. Bom, muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos, né, a todas que vieram, aos que nos convidaram, e obrigado à Tabla por ter traduzido e publicado, né, os 10 mitos. Assim, antes mesmo de entrar na atualidade, porque assim, a atualidade na região ela é sempre muito quente, né? Então está sempre acontecendo alguma coisa, e essa coisa normalmente é dramática, né? Ontem à noite eu estou trabalhando em casa e um amigo me escreve e me diz: "Você pode falar?" "Posso." E ele me diz: "Não, é que eu queria saber, minha família vai para o Líbano no final do mês e alguém estava me dizendo que vai ter uma guerra, né? Então eu queria saber com você se é verdade." Claro que assim, a previsão do futuro nem sempre é tão fácil de fazer, mas o fato é que essa dramaticidade, digamos, esses eventos permanentemente tensos, né, são uma realidade da região, e isto é verdade nesse momento, né? Verdade em relação com o Líbano e é verdade em relação com os palestinos, né? Mas antes de entrarmos assim nessa coisa mais quente, mais atual, digamos, eu queria dizer assim da importância de ter o livro do Ilan Pappé, e especificamente esse livro, né? Que ele é muito conhecido por uma obra que é de fato muito relevante, talvez a mais importante sobre o tema, que é justamente a limpeza étnica da Palestina. E o que eu queria assim, marcar em relação a isso é que o Ilan Pappé é um desses chamados novos historiadores israelenses, né, que se aproveitaram, na verdade, de um instrumento que a gente poderia chamar democrático, né, ou de transparência, que é a abertura dos arquivos pelo governo de Israel. Quer dizer, ele se aproveita do fato de ter acesso aos arquivos oficiais para nos dizer: olha, tudo que nos contam sobre 48, 49 é um mito, e o que aconteceu de fato ali foi uma limpeza étnica da Palestina, e que isto foi intencional, foi planejado, foi previamente pensado, né? Então é muito impressionante que ele se valha, digamos, desse instrumento, né, de abertura e democracia, e que ele escreva um livro tão fundamental sobre um tema tão importante, mas que a gente tenha sempre a impressão de que não se consegue perfurar, sabe, a barreira
que faz com que a gente não enxergue a realidade do Estado de Israel. Por quê? Porque justamente tem-se uma espécie de névoa protetora, né, que diz, olha, somos o Estado que inclusive tem uma lei que abre arquivos, né, e que vocês podem acessar e podem escrever a respeito, mas a barreira que nos diz assim, você não poderá perceber a gravidade desse evento, inclusive ele mesmo luta contra ela e em certa medida vai sofrer a mesma frustração que nós sofremos, né? Então, quando a Laura disse que pensava traduzir assim, os 10 mitos, eu fui dar uma olhada no texto, né, porque a gente conversou sobre isso, eu estava lendo o texto no original em inglês e, assim, a primeira reação minha foi a desistência de um projeto, porque às vezes me diziam assim, escreva algo introdutório sobre a questão palestina e tal, eu cheguei à conclusão de que não era mais necessário, porque, sabe, estava escrito um livro que nos traria para essa porta de entrada, né, para esse vestíbulo da questão da Palestina com muita força, né? Então eu acho que a principal importância desse livro é justamente a de nos trazer para dentro, né, de uma questão tão fundamental e fazer isso tentando desfazer esses véus que nos cobrem, sabe, a visão quando diante desse tema tão trágico, né? Que para mim, na verdade, a minha esposa que acaba de chegar aí com a minha filha, que vocês depois conhecerão, me diz sempre que eu exagero um pouco, né? Porque eu julgo todas as pessoas segundo uma régua que é a régua da Palestina. Quer dizer, me diga onde você está em relação à Palestina e eu saberei o que pensar, né, sobre você. Porque para mim é um teste assim, extremamente útil para isso, né? Assim, se você tem alguma noção de justiça, eu saberei neste momento, né? E o fato é que, assim, como eu estava dizendo para a Paula antes, o que para mim é muito impressionante e é uma coisa extremamente frustrante, né? É como uma questão de justiça tão cristalina, né, pode passar tão batido por tanta gente, né? Assim, como é que ela pode não nos mobilizar suficientemente, né? Como tanta gente passa sem enxergar, né, essa questão. Às vezes uma pequena esperança, né, de que isso comece a mudar. De vez em quando você tem a sensação de que não dá mais, isso não pode durar muito mais tempo, né? E que as pessoas começam a perceber, né, de que a verdade começa a se revelar. Mas é uma esperança, digamos, limitada, né? E aí eu acho que tem talvez uma boa passagem para os temas da atualidade, porque há pouco mais de um ano, né, há um ano e um mês exatamente, houve o último confronto, digamos, o último capítulo, né, dos confrontos entre Israel e a faixa de Gaza, mais especificamente, né? E esta operação foi chamada pelos palestinos de a Espada de Jerusalém. Foi o momento em que Gaza se mobilizou, digamos, a resistência armada em Gaza se mobilizou e pela primeira vez, né, explicitamente em defesa de Jerusalém, certo? E mais especificamente daquelas famílias, né, que estavam sendo expulsas de um bairro de Jerusalém para que pudessem ser ampliados os assentamentos, né? Então ali eu acho que houve uma faísca, né, um brilho talvez, de uma esperança de que as pessoas começassem a perceber, né, de que, olha, é muito difícil sustentar a narrativa israelense. Os nossos grandes jornais aqui continuam sendo muito capazes dessa tarefa de não enxergar, ou então de enxergar sempre
alguma coisa que se apresente como compensação, né? Então, assim, se aparece alguma crítica ou então um evento muito forte, muito dramático, o grande jornal brasileiro ele vai encontrar alguma coisa positiva a nos contar sobre Israel no mesmo dia, né? Assim, então tem uma incapacidade realmente muito grande em alguns círculos, né? Mas você percebe que as pessoas começam a acordar, algumas pelo menos, e talvez até mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Para perceberem justamente uma coisa que deveria ser muito banal, né? Quer dizer, há algo de muito grave em você expulsar as pessoas das suas casas, dos lugares onde elas vivem, onde elas nasceram, onde elas vivem há décadas, onde os seus antepassados, né, viviam. E eu, assim, para dizer, por exemplo, de como esse trabalho, né, de obscurecimento, né, acontece, eu lembro que justamente no momento em que estava começando a batalha, o confronto, um jornalista da Folha, né, me questiona sobre o que estava acontecendo. Eu escrevi um artigo na época, né, e eu pus como título, assim, você está roubando a minha casa, né? Que era uma frase de uma senhora dizendo para um colono americano, né, com sotaque americano, que chama Jacob, né, ela diz para ele, Jacob, você está roubando a minha casa. E o jornalista me questiona, mas por que do título, né? Eu falei, mas é isso que a mulher está dizendo nas imagens do vídeo, mas que vídeo é esse? Eu falei, bom, o vídeo está no YouTube, é só você procurar, sabe? Ou seja, não há sequer o espírito investigativo, né? De dizer assim, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu jogar no Google, né? O que está acontecendo lá. Essa informação, se ela fosse diferente, se ela fosse invertida, esse jornalista seria, digamos, ele sofreria uma enxurrada, né, de vídeos e de informações, mas essa daqui, ela não chegava nele, mas ela é de uma tal dramaticidade, né, em que a pessoa está dizendo para uma outra, olha, você está roubando a minha casa, e ele responde para ela no mesmo vídeo, se eu não roubar, uma outra pessoa vai roubar. Então, sabe, essa é a lógica que de algum modo você parece precisar nadar contra a maré para denunciar. Quer dizer, assim, sabe, não deveria requerer qualquer esforço. Mas é isso, você precisa nadar contra a maré para denunciar algo tão flagrantemente, sabe, bárbaro, né? E eu acho que isso, a gente sente essa frustração, acho que o Ilan Pappé também, mas isto talvez tenha mudado um pouco da percepção das pessoas, ou tenha começado a mudar, ou tenha se anunciado, né, uma mudança. A outra coisa que eu acho que é a marca, né, desses novos tempos, e de que a operação aí, a Espada de Jerusalém, foi mais uma evidência, é que a relação de forças está mudando. Então, assim, uma coisa é a gente falar em termos de justiça, de percepção da justiça, de acordarmos, né, para a tragédia, e a outra é pensarmos em termos de relações de força e de embate realmente, né? Porque assim, não há segredo que na região, na Palestina e no Líbano e na região como um todo, há muita gente, né, que percebe que não há outra solução para esta tragédia ou para esta injustiça que não seja aquela que a força trará, né? Então isso também está mudando e está anunciando uma realidade muito diferente nos próximos tempos, né? Claro, assim, como eu disse, é difícil prever o futuro, mas não sei se até o final do mês, mas também na região as pessoas têm como certo que mais cedo ou mais tarde haverá um grande
uma grande conflagração, né, que talvez mude a cara da região. Então, assim, isso é o que eu diria por enquanto sobre a atualidade. Se quiserem mais coisas mais pontuais e tal, também tem muitas coisas acontecendo nesses mesmos dias, né? Sempre tem algo acontecendo, mas esse evento que aconteceu em Sharjah, né, que é o nome do bairro em Jerusalém, que aconteceu essas remoções, é flagrante, assim, como tem essa disparidade de tratamento entre os colonos judeus, né, e os palestinos que já estão lá, né? Então, os palestinos não podem voltar para sua casa, mas qualquer judeu, em qualquer parte do mundo pode conseguir uma casa em Israel. Então, a gente vê como é realmente uma questão de terra mesmo, né? Que a terra está por trás de todo o conflito mesmo. E aí, voltando aqui um pouco para o livro do Ilan Pappé, que esse também é um dos mitos que ele desconstrói, que é a ideia de que Israel é a única democracia do Oriente Médio. E ele vai falar que um país em que as pessoas são tratadas desse jeito, grande parte da sua população é tratada como nem cidadão, né, de segunda classe, então não é uma democracia de verdade, né? Então acho que isso ele vai desconstruindo muito, porque eu aprendi muitos desses mitos que estão aqui, eu aprendi em aulas de geografia na escola. Então, que levou a riqueza para um lugar que era desértico. Então, são coisas que eu aprendi na escola. Então, quando eu fiquei relendo aqui, eu fiquei relembrando dessas aulas. Então, isso é interessante, como isso também vai para a nossa educação, né? Ah, não, totalmente. Eu acho, e é essa questão, assim, isso que eu estou chamando, né, de cegueira, ou, né, essa seletividade, né, na percepção, né, dos dramas, das histórias. Eu acho que isso, assim, talvez a grande razão da minha frustração é perceber que cada vez mais o quanto isso é profundo, né? Assim, porque, assim, tem algo aí que remete ao Said, né, ao Edward Said, ao orientalismo, de um modo muito flagrante, né? Mas, sim, talvez alguém achasse que isso era natural no final do século XIX, mas que no século XXI a gente continue a naturalizar isso, é algo impressionante. Assim, recentemente, por alguma outra razão, né, eu fui ver a carta do Solar, defendendo o Dreyfus, né, o capitão Dreyfus. E aí eu fui ler a carta, né, e é uma carta escrita para o presidente francês, e ele, assim, durante toda a carta, dizendo das maravilhas, né, do tempo daquela presidência francesa, e dizendo para ele a única mancha, né, que eu vejo se anunciar é esse caso dessa injustiça flagrante contra o Dreyfus e tal. Então isso eu poderia dizer, olha, não, assim, o princípio da justiça, né, de não deixar passar, né, a punição injusta a um homem inocente, né? Mas aí eu pensei, bom, mas, sei lá, você só enxerga as maravilhas se você não olhar para o que a França estava fazendo na África naquele momento, certo? Mas o fato é que provavelmente não interessava muito o que acontecia na África. Quer dizer, você fala de democracia e de, sabe, de liberdades e de valores, né, de princípios, mas você os circunscreve, né, a um espaço social, e aí você permite, na verdade, que a sua liberdade, a sua democracia esteja montada sobre a servidão de algum outro, sabe? Então, na Palestina hoje, nós, assim, quando você pensa essa ideia, né, é como se você dissesse, não, tem lá em Tel Aviv, né, tem, sim, então a questão de gênero, você tem braço gay, tem, sabe? O exército israelense tem refeições vegetarianas. Exato, então tá, até dessas sabe, tá tudo bem enquanto, sim, sabe, não teria o mesmo elogio, né, se, sabe, se fossem mais conservadores em algumas coisas, mas
palestinos deixassem de expulsar os palestinos das suas casas. Então, tem algo que nos diz, e é isso que é muito, muito impressionante, né? E é um pouco o que eu dizia sobre os grandes jornais. De repente acontece alguma coisa lá, e aí a correspondente do jornal em Tel Aviv vai lá e escreve alguma coisa sobre a vida noturna de Tel Aviv, como é maravilhoso aquilo, sabe? Então, isto é mais importante do que saber se alguém está sendo exposto à sua casa. É um negócio, claro que a gente pode trazer isso para o Brasil, né? Assim, a gente pode, isso não é um fenômeno, mas é muito impressionante essa nossa seletividade, né? E é claro, eu acho que em nenhum lugar ela é tão forte como em relação a Israel. E isso que você falava sobre as escolas, né? Então é isso. Mesmo o professor da escola, né? Ele naturaliza essas mesmas... eu lembro de ter ido uma única vez, né, à Palestina, e quase não ter entrado, é claro, eu só entrei porque eu estava lá a convite de um diplomata brasileiro, com o diplomata brasileiro e com o passaporte oficial, né, porque é a convite do Brasil. Então, fora isso, eu teria voltado sem a menor dúvida, né. E a gente vai conversar com o pessoal da Cruz Vermelha, com o pessoal da UNRWA, sabe? E esse diplomata que estava comigo era alguém muito ligado ao programa Fome Zero, né, do Brasil, e era justamente daquela coordenação do Ministério, que na época do governo Lula, né, tinha, digamos, internacionalizado o programa. Então ele, né, com aquele referencial dele, ele chamava o pessoal da Cruz Vermelha e falava: não, mas sabe, no Brasil a gente tem aquela experiência, né, da agricultura familiar e tal. A mulher olhava para ele assim, no final ela, o pessoal da UNRWA, o pessoal do Escritório das Nações Unidas para Questões Humanitárias, todo mundo dava a mesma resposta. Eles falavam: esse povo daqui não precisa de nada, eles só precisam que a ocupação acabe. Porque não é que eles não sabem plantar, esse pessoal planta desde muito antes da gente, sabe assim? Quer dizer, eles não precisam, sabe, ser ensinados, sem nada, quer dizer, não há, sabe, essa coisa que trouxe o progresso, trouxe a irrigação, trouxe... Eu lembro de uma vez ter discutido isso com uma colega lá em Paris, quando fui estudar em Paris, e na aula de inglês alguém resolveu falar sobre a questão, e ela dizendo da irrigação e tal. Eu falei: olha, eu estive lá na nossa aldeia lá no sul do Líbano, sabe? E eu sei até onde ia o rio quando eu era criança e até onde vai o rio hoje. Então, se você irriga com a água dos outros, sabe, fica fácil, né? Cantar o próprio progresso, a própria... Então, se você rouba a água para fazer o seu projeto de irrigação, ou se você expulsa as pessoas de casa, né? Então, realmente, assim, a gente não consegue... E isso que você falava sobre um dos mitos, né? E você dizia da lei de retorno, né? Então, sim, outra coisa impressionante, né? Quer dizer, você primeiro acredita que realmente qualquer judeu no mundo é necessariamente, biologicamente, descendente, né, da diáspora lá de 70, sabe, do ano 70, o que é improvável, né, cientificamente falando, para não dizer impossível. Mas você adota o mesmo critério do racista, né, que diz que a sua identidade é determinada biologicamente, né, quer dizer, você mesmo adota um critério que fez com que alguém um dia, né, acreditasse que você era digno de ser massacrado em massa, né? Mas mais do que isso, você diz que esta pessoa, que é a descendente biológica de alguém que saiu há 2000 anos, tem o direito de voltar, certo? Mas aquela pessoa que mora ali, sabe, cuja família está ali há séculos, né, comprovadamente, porque nunca saiu dali,
essa pessoa pode ser expulsa, sabe? Pode perder o direito de residir, sabe? No lugar onde ela sempre esteve, né? E, é claro, se você tiver, por exemplo, o azar de se apaixonar por uma outra palestina que mora em Gaza e você está na Cisjordânia, você não tem o direito de, sabe, reunião familiar. Você não pode se estabelecer. Por que eu não teria entrado, né? Porque o meu nome, podendo ser um nome árabe, ele é, mas podendo ser um nome palestino, havia o temor de que eu estivesse voltando para reclamar propriedades ou direitos, né? Então, e é impressionante como a gente vai encontrar muita gente hoje, né, que vai dizer pra gente, ó, mas é isso, está na Bíblia, né, é deles, essa terra prometida, então, e isso, assim, que essa crença, aliás, crença é bastante preocupante. Que é engraçado, né, é um outro discurso também de quem fala, esses fanáticos muçulmanos que levam ao Corão ao pé da letra, sim, mas quando você volta, a Bíblia tudo bem, né, inclusive ele fala que o Ilan Pappé, que a Bíblia é ensinada, né, nas escolas israelenses também, como a ideia do direito à terra, o todo, né, tá baseado nisso, né, tá baseado, na verdade, num livro religioso, né? Então, você vê também, são dois pesos e duas medidas aí. Sim, é claro que isso em parte, né, isso tem a ver com um detalhe, né, que eu sempre lembro quando vou falar sobre o Oriente Médio e o mundo árabe e o mundo muçulmano, né, é que, primeiro, assim, de modo geral, né, o muçulmano ele não tem qualquer estranhamento com o cristianismo e com o judaísmo, né, porque ele se acredita portador de uma mensagem que dá continuidade às outras. Então, não só ele não tem estranhamento, como ele assim, tem um respeito, uma reverência e tal, e um conhecimento, né, dos textos, pelo menos, enquanto que para o judaísmo e para o cristianismo, o Islã é necessariamente uma falsa mensagem, né, e ainda mais desconhecida, né, e de modo geral temida, né, porque no Ocidente o grande susto, né, do Ocidente foi a emergência em força do Islã quando ele surgiu. O único cristianismo e judaísmo que não tem esse estranhamento é justamente o Médio Oriental, quer dizer, o judeu palestino, o judeu libanês, o judeu sírio, o cristão sírio, o cristão iraquiano, eles não têm o menor estranhamento com o Islã, porque eles convivem com o Islã justamente desde que o Islã surgiu, né? Então, uma coisa é a percepção que o cristão e o judeu oriental, né, assim, médio oriental, tem do Islã, e uma outra é a percepção que o Ocidente tem do Islã e que incorpora, digamos, esse susto histórico, sabe? E essa ideia, né, de que o que estiver no Alcorão será necessariamente um mito, né, uma invenção, uma lenda, né, enquanto que as histórias contidas no Antigo Testamento e nos Evangelhos é pelo menos mais digna de reverência, né, ainda que em relação ao símbolo, né, se não for a literalidade e tal. Mas nesse caso a gente vai muito mais longe, né, porque o pessoal toma ao pé da letra, assim, que né, tem uma promessa. Agora, com relação a isso, até tem alguns problemas. O Shlomo Sand, né, que é citado aqui muitas vezes, mas que escreveu alguns livros muito poderosos, né? O Shlomo Sand insiste em duas coisas. Uma é, assim, se vocês estão falando daquela terra que teria sido prometida e tal, essa terra prometida seria, na verdade, a Cisjordânia, ela não é Israel hoje. Então, se vocês estão realmente com esse projeto, isso é a confissão de que ninguém pretende uma solução de dois estados, ou então reconhecer algum direito aos palestinos sobre a Cisjordânia, porque a terra prometida é a da Cisjordânia, né?
seria a da Cisjordânia. A outra coisa que eu acho que é muito relevante, né, é que o Ilan Pappé, quando ele sai, se exila, né, ele sai, ele diz assim, que isso acontece no momento em que ele chamou ao boicote, né, contra a academia israelense, ele chama ao boicote contra Israel, mas ele diz, por que eu chamo a isso? Porque a academia se transformou numa máquina de propaganda, né? E o Shlomo Sand é quem mais detalha isso quando ele diz como é que as universidades tentam fazer achados, né? Ou construir teses que confirmem os relatos bíblicos, sabe? Então, a universidade está a serviço de uma tentativa de, sabe, corroborar a narrativa bíblica que daria direito, ou então que diria da presença, né, dos templos e dos judeus em outros tempos, né, naquele território, né. Estou tentando pegar aqui o nome do filme de uma cineasta palestina, é um média-metragem, tem uns 20 minutos, meia hora, que ela é meio uma ficção científica, que ela chama alguma coisa, a cerâmica dos meus antepassados, e aí ela fala como a arqueologia, na verdade, a arqueologia, né, israelense destruiu todo o passado e o futuro palestino, assim, é meio numa distopia, enfim, depois eu acho o nome. Acho que é Larissa Sanson. Isso, é maravilhoso, tem um nome meio assim, mas fala justamente disso, né? Como essas evidências arqueológicas são usadas a favor da invasão de Israel. Ficou buscando, e aí não acha. Não, entende, assim, que tem um esforço de destruição, sabe, intencional e tal, isso está muito claro, né, os palestinos, na verdade, têm lutado muito contra isso, inclusive esse período agora, né, mais recente, porque há menos de um mês, né, houve alguns confrontos aí, quer dizer, os confrontos são, as mortes palestinas são cotidianas, né, assim, e nesse sentido, essa violência, né, é contínua também, mas houve alguns momentos que tinha lá uma manifestação, né, que os colonos judeus fazem. Eles entraram na mesquita, né, de Al-Aqsa, entram nos jardins ali, e os palestinos têm que, né, fisicamente resistir a esta entrada e a esta ocupação, né, que pretende, na verdade, comer aos poucos, né, a titularidade palestina e muçulmana, e em alguma medida, sim, eles conseguem os objetivos, pelo menos mais momentâneos, né? Mas a força, assim, a capacidade palestina de resistência, né, é muito impressionante, assim, que eu digo para eles aqui, assim, a permanência, sabe, assim, o fato deles continuarem existindo e continuarem lá, sabe, assim, isso é muito, muito poderoso, né, e é o que eu acho que anuncia, assim, o fracasso final, né, de Israel, eu acho, anuncia em algum momento, porque Israel está se consolidando como um apartheid, assim, como um estado de apartheid. O Ilan Pappé, ele nem insiste tanto nisso, ele diz, né, mas é claro que nesse livro ele está voltando, né, no prefácio à edição brasileira ele fala disso mais claramente, né? E é um pouco isso, assim, a gente como humanidade daqui a pouco vai ter que decidir, sabe, se ainda aceitamos regimes de apartheid, né, ou não, porque está ficando explícito, né? No começo da nossa conversa você falou, né, dessa barreira ou essa cegueira que a gente tem em relação a Israel. E
isso também tem muito a ver com o poder que Israel tem em termos geopolíticos, econômicos e tudo mais, políticos, né? Então, se a gente pudesse falar um pouco disso e passando, enfim, principalmente para as empresas de segurança também, segurança privada, né? Que são, eles ajudaram a criar. Bom, assim, tem uma coisa que claro, assim, a gente que tece críticas a Israel, né, sempre corre o risco de ser acusado, né, de mobilizar temas antissemitas e tal, né? Então já faço disclaimer antes, que não é o meu caso, né? Mas eu me senti autorizado há alguns dias, sabe, há uns 3 dias, por um grande judeu justamente, né, o Max Weber, que eu fui ler a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sabe? E aí eu senti que, bom, as pessoas então estão autorizadas a falar da relação entre determinados grupos, a ética desse grupo e a sua presença na atividade econômica, nas indústrias, sabe? Então ele faz isso com os protestantes, mas ele anuncia que faria isso também em relação aos judeus e tal. Então, evidentemente, tem um grande poder, né, econômico, político, investido, né, nas comunidades judias em todos os lugares do mundo, no Brasil inclusive, e que essas comunidades, muitas vezes, especialmente entidades, né, que representam o establishment, sabe, que mobilizam esse poder em defesa de Israel e portanto, também na construção das narrativas, né, e no obscurecimento de algumas, né, então isso eu acho que está muito claro, né, está muito claro e é apoiado, sim, por um fenômeno que eu não sei como explicar, que é um pouco o que a gente está vendo hoje, sabe, por exemplo, em relação à Ucrânia, né, de repente você percebe que algumas narrativas se estabelecem, sabe, como necessariamente verdadeiras e as pessoas não só acreditam, sabe, mas elas investem tudo naquela narrativa, né? Então fica impossível você contrariar, fica impossível você questionar, fica impossível, sabe, pensar uma alternativa, Então há um processo de naturalização, sabe, não é só a cegueira, quer dizer, não é só a incapacidade de perceber, mas há um processo que naturaliza alguma coisa que é recebida acriticamente, quer dizer, alguém te conta aquela história, alguém, sabe, coloca no mercado aquela ideia e você naturaliza aquela ideia. Sim, você simplesmente a recebe e não questiona mais, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo que eu sempre, assim, eu sempre dou, não, mas eu repito muito. Mas para dizer um pouco, talvez, dessa naturalização. E o Reginaldo Nasser, né, que é um amigo, ele conta essa história num debate com o Celso Laffer, que também é alguém que eu gosto. Mas o Celso Laffer está dizendo da história, né, dos direitos humanos e tal, e ele se refere à importância do Harry Truman, né, no momento da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então ele está dizendo da importância do Truman para os direitos humanos. E o Reginaldo fala para ele, desculpa, mas sim, você está falando do maior criminoso de guerra, né, de todos os tempos, que é o cara que jogou as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Aí você, sabe, tem um encanto que se quebra, né? Nunca, assim, como assim, os americanos podem ser criminosos de guerra, sabe? A gente nem imagina isso porque, sabe, como eu disse uma vez, às vezes você pega um jornal e assim, você tem a sensação que você mora no Arkansas, sabe? Porque é isso, o jornal é contado do ponto de vista, sabe, do americano médio e tal. É como se a gente estivesse em casa
né? Assim, é como se o presidente fosse o nosso presidente, sabe? Assim, então a gente simplesmente incorpora isso, né? O primeiro debate que eu participei com o Heródoto Barbeiro, né? Sim, ao final do debate ele falou: você sabe que eu nunca ouvi alguém falar do Irã do jeito que você falou, sabe? Ou seja, era simplesmente uma quebra de naturalização, mas, sabe, você não percebe, inclusive, a possibilidade da crítica, sabe? E isso é muito difícil de quebrar, né? Então, combinando a naturalização, sabe, a crítica, a recepção, a aceitação, com esse poder de construir a narrativa, né? Então esse poder é mobilizado realmente muito fortemente. Mas o que seria necessário quebrar para isso, né? Pelo que é que basta, sabe, basta você incutir essa naturalização nas elites políticas e econômicas, sabe? Assim, porque, sei lá, na Europa hoje, assim, as pessoas percebem melhor a questão da Palestina, começam... Mas isso causa zero mudança enquanto a classe política não muda, sabe? Se ela estiver conquistada, né? Se ela estiver sei lá, adquirida, né? Para a causa de Israel, e ela normalmente está, você não consegue quebrar o comportamento na frente, né? Mas também isso eu acho que tem o seu limite, né? Tem o seu limite quando as pessoas começam a perceber que há algo de profundamente, sabe, injusto ali na dinâmica fundamental, né? De expulsão, de segregação. Na nossa conversa aqui, pensando no livro também, mostra como é importante a questão do poder que a narrativa tem, né? Que é algo que bem o Eduardo Said já falava, dessas representações, e no fundo Israel também está nessa guerra de narrativas com muita força, né? Se pudesse comentar. Então, eu acho que é justamente isso, assim, o Ilan, quando ele fala dos vários mitos, né, todos eles são, claro, construídos justamente por uma máquina narrativa extremamente poderosa, né? Então, a Guerra de 48 e a limpeza étnica, a ideia, né, de que era uma terra sem povo, uma terra desabitada, né? A ideia de que era um povo sem terra, né? Mas tudo que a gente hoje, sei lá, aquilo que a gente justamente aprendia na escola, né? Sobre a Guerra de 67, sobre 73, sobre, né? Mas chegando mais perto de onde a gente está hoje, aquela ideia, né, de que, olha, tem uma opção, né, uma saída razoavelmente justa e tal, que é do acordo de dois estados, o processo de Oslo, e a partir daí, ó, é um pouco a narrativa, né, que vigorou por um bom tempo, é de que, ó, oferecemos aos palestinos mais até do que eles poderiam esperar realisticamente, né? Então, estava mais do que na hora deles aceitarem, sabe? E, por outro lado, não, foram os palestinos que não aceitaram. Nós não temos, os israelenses, né, não teriam parceiros para a paz, né? Então, isto vigorou até agora, né? Assim, mas aí você começa a perceber que a história deixa de colar quando, assim, você percebe que não houve qualquer movimento para a construção dessa opção dos dois estados e tal. Pelo contrário, ela foi sendo aos poucos eliminada, né? Então, sim, sempre houve uma grande maestria, né, por trás dessa construção narrativa, mas eu acho que a sociedade e a política israelense se degeneraram, né, em alguma medida, porque eu acho que, assim, o processo de dominação, né, imperial, colonial, essa
diminuição e humilhação cotidiana do outro, né, que está ali do seu lado, né. Hoje eu estava vendo o noticiário e aí está lá o primeiro-ministro caminhando, os seus assessores do lado, e essa ideia me correu, né, pela cabeça, assim, eu disse, assim, essas pessoas são pessoas normais, né, assim, funcionários do governo, estão lá cuidando da agenda, só que o que será que faz com eles a percepção de que eles estão ali numa sociedade trabalhando para um governo que de fato, sabe, todo santo dia está expulsando gente, matando, segregando, né? Quer dizer, o quanto você permanece normal, entendeu? Enquanto você trabalha para esse... Então, eu acho que tem algo ali que se degenera, né? E já não existe mais o mesmo talento, sabe, para construção ou para veiculação dessas narrativas que precisam ser muito sofisticadas, né, para serem aceitas, né, de modo acrítico pelo resto do mundo, né. Então, assim, não há dúvida de que, né, estamos trabalhando com assim, com esse esforço, né, de construção narrativa que também de vez em quando encontra o seu limite, né? E a ideia, por exemplo, da mediação americana, né? Por que eu digo que hoje a situação no Líbano está crítica e tal? Porque tem um processo que já durou um tempo. Agora todo mundo está preocupado com gás e petróleo, né? Especialmente por causa da guerra na Ucrânia. Então todo mundo precisa de gás o quanto antes, né? E há poucos anos descobriu-se que o Mediterrâneo, então a costa do Líbano, da Síria, Palestina, então é muito rico em gás, né? Então agora tem uma corrida para... Só que aí você tem um problema de delimitação da fronteira marítima entre o Líbano e a Palestina ocupada, como dizem os noticiários árabes, né? Então você precisa saber de quem é o gás, aonde, né? E chegou uma plataforma de exploração de gás contratada por Israel, né, para começar a exploração de gás, e no Líbano o pessoal já mandou o recado que, né, enquanto não resolver, por isso a tensão, digamos, atual. Aí chama-se então o mediador americano, né, quem que é o mediador nomeado pelo Biden para intermediar essa questão entre o Líbano e Israel. O cara chama Amos Hochstein, né, eu não... Mas a questão é, ele nasceu em Israel e serviu no exército israelense. Esse é o mediador, entendeu? Esse é o mediador entre as duas partes interessadas. Porque no mínimo tem um desequilíbrio. Então realmente tem uma diferença de força, né, nesse sentido, muito, muito grande, mas também a força, como eu disse, e mais uma vez repito, tem os seus limites, né? A guerra na Ucrânia, que sim, pode parecer um pouco distante, mas ela está sendo um tempo novo, né, em relação a poder e força, né, no mundo, e combinado com o Irã, as negociações nucleares, né, a emergência do Irã na região. Então, tudo está sendo refeito, eu acho, né? E, enfim, eu como confessei a minha frustração desde o começo, né? A minha última participação, acho que num debate sobre a questão da Palestina e tal, eu meio que já abandonei, sabe? Eu falei, nós aqui não vamos resolver a questão da Palestina. Eles vão resolver entre eles, provavelmente vai acontecer alguma guerra nesse meio tempo e vai mudar a história e eles lá vão resolver, né? Então a gente talvez não tenha muito papel a desempenhar sobre esse resultado. Mas aí o que a gente tem alguma chance de influenciar é o modo como nós vivemos as coisas, sabe? Como nós naturalizamos e como nós enxergamos uma questão de justiça, sabe?
Então me preocupa muitíssimo, né, que a gente ache normal, entendeu? Que alguém seja expulso da sua casa, que, sabe, que as pessoas, né, possam simplesmente ser objeto de limpeza, né, étnica nesse sentido. Então é algo que a gente precisa mobilizar pela nossa própria saúde ética, né, assim, porque em anos de eleições é bom fazer, é bom ir treinando. Paulo, a gente está meio caminhando para o final, talvez se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém saber que você fazer uma pergunta para o Salo, ou sobre o livro também, as editoras podem escrever. Quem não comprou, por favor, compre. Quanto custa? Quanto custa só ali dentro? Alguém quer fazer? Pode fazer. Eu queria fazer uma pergunta para o Mauro. Eu queria saber como é que tu olhas, né, a Palestina, porque tu estás fora do teu, né? Como é que tu olhas, estando na diáspora, por chamar assim, né? Como é que tu vês? Porque costuma-se dizer assim, que nós que estamos na diáspora, a gente tem um olhar diferente de quem está lá. Sim, sim. Né? Então, como é que tu vês isso? Então, você sabe que, assim, essa é uma... Eu sou filho de libaneses, né? E, claro, assim, então, por exemplo, mesmo a diáspora libanesa, ela é bastante variada aqui no Brasil, inclusive, porque tem várias ondas, é constituída por partes diferentes da população libanesa, né? Que também tem diversidade, digamos, religiosa, né? Econômica e tal. Então, em alguma medida, tem uma grande diversidade e é claro que essa diversidade se intensifica, né, quando você pensa, por exemplo, o libanês em relação ao sírio ou em relação ao palestino, né? Por outro lado, tudo isso aqui é, para muita gente ainda hoje, a grande Síria, sabe? Então, nós todos seríamos sírios, né? Palestinos, libaneses, sírios, porque, na verdade, essa experiência de diferenciação, ela nasce no começo do século XX. Ela era uma diferenciação diferente antes disso, né? Mas, enquanto, digamos, unidades nacionais, isso é bem... E aí, é claro, você tem, como sempre, né, aquelas percepções da diferença e também da distância. Não é, por exemplo, não seria estranho, né, que você dissesse, às vezes os outros árabes, né, têm algumas impressões negativas sobre os palestinos ou vice-versa. Você tem aquelas coisas mais com relação aos palestinos na Palestina, né? Algo que foi, assim, eu tenho um enorme respeito por essa capacidade de resistência, de resiliência, né? De permanência mesmo, assim, porque, assim, você está falando de 70 anos de humilhação, sabe, diária, né? E eles conseguem, sabe, não só sobreviver a isso, mas eles sobrevivem com a identidade, sobrevivem com a língua, sobrevivem com aquele orgulho, com a memória, né? Então, assim, você tira o chapéu, né? Assim, ainda que eu faça críticas a partes dessa sociedade, né? Por exemplo, eu sou muito crítico ao processo de paz, que uma parte encampou e que ainda hoje aposta, né, nesse processo, acredita nesse mediador, né, colabora com Israel em algumas... Então, mas a outra coisa que foi revelada pelos eventos do ano passado foi uma derrota relativa, né, do projeto israelense de, sabe, dividir e imperar, né? Quer dizer, dividir os palestinos da Palestina, digamos, que hoje é Israel, né? São os palestinos ditos de 48, os palestinos da Cisjordânia, os palestinos de Gaza e os palestinos dos campos de refugiados, né? Ou seja, da diáspora. Então, dividir os palestinos em 4 ou 5 grupos e fazê-los lutarem entre si
isso deu certo por um bom tempo, sabe assim? Mas pareceu fracassar nesses eventos do ano passado, em que realmente você viu mobilizações na Palestina 48, nos acampamentos, na Cisjordânia, né? E claro, em Gaza, onde está o coração, digamos, hoje da resistência armada, né? Então, assim, eu ao mesmo tempo me irrito com os palestinos quando eu os percebo, sabe, fragmentados, né? Mas, sim, você tira o chapéu para essa capacidade de resistência, né? Diga. Eu tenho o dever público de lembrar do Brown do seu livro. Ok, boa. Exceto pelo Irã e pelo Hezbollah, na geopolítica global hoje, quem se interessa por resolver essa questão? Então, sim, eu acho que há outros, né, para além desses dois. O Irã é realmente um ator, assim, é o mais relevante porque é um país muito grande, né, tem riquezas naturais importantes e que fez a prova, sabe, de que você sobrevive a 40 anos de sanções americanas, né, e de tentativas de derrubada de governo e tal, e você chega no final desse processo mais forte do que começou, né, e sendo um ator muito mais relevante na política regional do que foi na época do Shah, e muito mais importante pela sua influência, né, em vários lugares da região. O Hezbollah é também um outro grande exemplo, porque como movimento de resistência, ele é certamente o mais bem sucedido, pelo menos na história recente, na região, e é a maior força militar, eu diria, política de enfrentamento direto com Israel, né? Então, quando eu disse que há alguns dias atrás o pessoal no Líbano mandou um recado para os israelenses e tal, quem mandou esse recado foi o secretário-geral do Hezbollah. Ele foi à televisão, falou por 50 minutos, só falou sobre o tema do gás e disse aos israelenses: enquanto nós não tivermos resolvido a fronteira, vocês não explorarão, certo? Quer dizer, pode mandar o barco para casa, pode... Daí você percebe a importância da... E os israelenses levam muito a sério o que diz o secretário-geral, como você sabe. Mas, para além disso, assim, quem são os outros atores, né? Justamente retomando os eventos do ano passado, quando mais ou menos estava terminada, digamos, aquele confronto armado com Gaza e tal, naquele momento o secretário-geral do Hezbollah, mais uma vez, né, diz: olha, agora, daqui para frente, nós devemos estabelecer uma nova equação na região, que é a seguinte: antes nós dizíamos que se vocês nos atacassem, nós atacaríamos e tal. Nós precisamos estabelecer a nova equação, que será: se vocês colocarem em risco Jerusalém, deve disto decorrer uma guerra regional. Quer dizer, não seremos nós e vocês, não seremos palestinos e vocês, tem que ser regional. Mas ele está dizendo, é uma equação a construir, certo? Mas no dia seguinte, o pessoal lá no Iraque, as milícias populares do Iraque, né, a mobilização popular no Iraque, que é uma força enorme, que foi quem derrotou o Estado Islâmico no Iraque, eles dizem: nós faremos parte desta coalizão que foi anunciada ontem, certo? A liderança Houthi lá do Ansar Allah no Iêmen, que está há 8 anos enfrentando a Arábia Saudita e que também, né, se fortaleceu nesse... O líder do Ansar Allah diz: nós faremos parte desta coalizão, certo? Todas as facções palestinas disseram: faremos parte desta... Ou seja,
foi só o fato dele anunciar a nova equação e ela pareceu começar a se construir efetivamente no dia seguinte. Agora, e a cada confronto desses, eles têm uma célula de controle que é conjunta. Todos esses movimentos, sabe, é Gaza que está lutando contra Israel, mas todos eles estão reunidos pensando passo a passo. Né? Assim, então, isso já mudou muito a situação. Né? Militarmente, isso é muito relevante. Esse pessoal não tem a menor dúvida de que assim, a próxima guerra vai ser ou, sabe, fatal para Israel ou quase fatal. Né? Sim. Então, além, é claro, da mudança no mundo, né? Assim, a coisa da Rússia. É incrível isso, assim, os russos estão muito incomodados, né, com a posição de Israel em relação à Ucrânia e anunciaram que iam dificultar a vida de Israel na Síria, né? Israel está lá atacando à vontade. Aliás, não sei se vocês viram isso noticiado, mas eu não vi noticiado aqui, mas Israel, há 2 dias atrás, destruiu o aeroporto de Damasco, né? Sim, ele vai ficar inoperante por um bom tempo, né? Mas mesmo diplomatas russos, assim, eu vejo eles falando, eles dizem, olha, é incrível como a Rússia não vai fazer nada mais dramático contra Israel, mas que eles estão irritados, e, portanto, pode ser que mude algo, sabe, inclusive ali na dinâmica da região, né? Mas o principal, eu diria que é essa conjunção aí, Irã, que também já avisou, né, que as próximas vezes que for atacada por Israel vai retalhar em território israelense, né? Então isso está subindo, assim, está subindo o tom aos poucos. Né? Professor, você acredita na existência de uma indústria cultural ligada às entidades judaicas que explora a memória do Holocausto como uma forma de silenciar toda e qualquer voz que denuncia os crimes de Israel contra os palestinos? E se existe, você acredita que existe, por que há tanta timidez do seu lado e de outras pessoas para poder denunciar? É difícil dizer que Israel é um estado terrorista e ponto. Não, assim, eu acho que não é difícil dizer, né? Eu acho apenas que eu, por exemplo, como um acadêmico e professor de direito e tal, assim, e mesmo como pessoa, eu tomo muito cuidado para não me contradizer. Então, eu, por exemplo, sou muito crítico do uso da expressão terrorista. Não, isso é muito banalizado, eu reconheço. E é um uso muito retórico, né? Sim, então, eu, por exemplo, os meus alunos e tal, eu sempre digo assim, que tecnicamente é uma expressão difícil de localizar, né, juridicamente, sabe? Então, por exemplo, eu não tenho uma definição consensual de terrorismo, e quando você diz que existem vários instrumentos de direito internacional que falam sobre terrorismo, na verdade, eles não falam sobre terrorismo, eles falam sobre determinados crimes que as pessoas chamaram de terrorismo em algum momento. Então, sequestro de aeronaves, sequestro de navios. Então, assim, não tem uma definição e eu tomo muito cuidado com isso. Eu acho que aí tem uma outra coisa que eu também provoco os meus alunos e sempre uso. Eu acho que certamente autoridades israelenses, né? Israel é responsável, falando juridicamente numa linguagem tão precisa quanto possível, Israel é responsável por violações de direito humanitário, isso é sem dúvida. Responsável por violações de direitos humanos, também não tenho a menor dúvida. Ela é responsável também por violação de outros tantos direitos, ocupação, tomada de território pela força, sabe? Assim, você pode fazer um rol muito grande. Autoridades israelenses e soldados israelenses e pessoas israelenses são responsáveis por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, perfeito. Israel é responsável por apartheid também, tecnicamente falando, tá?
Agora, e é isso que eu às vezes provoco, assim, eu digo, se eu disser para vocês que o israelense cometeu crimes de guerra, isso é mais grave ou menos grave do que eu dizer que ele é terrorista, sabe? Por alguma razão as pessoas acham que retoricamente é mais potente chamar de terrorista, quando eu acho que talvez seja mais grave você cometer um crime de guerra, dependendo do que você está... Agora, se existe uma indústria, sabe, cultural e tal, assim, eu acho, por exemplo, alguém como Norman Finkelstein, né, que escreveu um livro chamado A Indústria do Holocausto, ele tem esta tese, né, ele defende esta tese. Eu nunca pesquisei, sabe, isso enquanto indústria cultural, assim, então não tenho a mesma coragem de ser tão assertivo como ele nesse sentido. O que eu acho, e sobretudo de amarrar, digamos, essa indústria sei lá, entidades da comunidade e tal. Eu acho que sim, o que eu consigo perceber pessoalmente, assim, que eu consigo comprovar se alguém me pediu, certo? É que existem sim entidades que a gente poderia dizer que são as do establishment, né? As entidades que expressam o poder de uma parte dessa comunidade, que sim, tentam silenciar e que, sabe, tentam veicular as narrativas que interessam, trabalham para isso, investem nisso, isso está muito claro, né? Agora, eu não diria que eles são, inclusive, representativos de toda a comunidade, porque eu conheço muita gente, sabe, que é judeu e que é, sabe, tão pró-Palestina quanto eu, às vezes alguns mais, entendeu? Então, não é uma questão ligada, sabe, nem à identidade judaica e nem ao pertencimento à comunidade. Mas sim há uma escolha, eu acho, feita por entidades que representam uma parcela do poder desta comunidade. Se você me diz assim, por que da timidez e tal, assim, eu vou até te agradecer, sabe? Porque eu acho que muita gente, inclusive na minha família, lamenta que eu seja pouco tímido, né? Porque eles acham que eu... Não, não, eu falo tímido no sentido. Eu vi o teu debate com o Mário Fleck, por exemplo, tem 1,5 metro de altura. Vocês estavam falando sobre o conflito do Líbano, os palestinos de Israel. Ele vem falar com um tema que não tem nada a ver. O Holocausto, por exemplo, não tem nada a ver com o tema. Sim, sim. Só que isso tem o potencial de mobilizar um trauma histórico e paixões ideológicas nesse sentido. Não, eu entendo que eles façam isso como um procedimento retórico, né? E de, assim, como chama, a tentativa de frustrar o debate, sabe? Então, assim, eu não tenho um argumento para te dar, então deixa eu jogar a bomba, que pode ser a do antissemitismo, né? Para dizer que você não tem legitimidade para falar, ou pode ser a do Holocausto, porque ela mobiliza, né, emoções compreensivelmente, né? Assim, mas sem qualquer pretensão nem de negar o Holocausto e nem de relativizar a sua gravidade. Mas assim, eu estou me referindo a uma outra injustiça histórica, a uma outra tragédia que está acontecendo, né, na Palestina e, sei lá, se chamar isso de ironia e tal, mas que é justamente cometido por uma parcela daqueles que foram vítimas, né, do Holocausto e tal. Então, sim, que haja... Agora, posso te dizer, sim, como eu te digo, tem gente na minha família que eu gostaria que eu fosse menos... Aliás, mais tímido, né? Porque, sim, eu acho que eu falo razoavelmente vocalmente e tal, ainda que eu tenha uma percepção muito clara, sabe? Se você errar o tom, você será excluído da possibilidade do debate, sabe? Então isso não tem a menor dúvida. Então é algo muito estressante acertar o tom, certo? A outra coisa é que, acertando ou não o tom, sabe, sempre vai alguém conversar com o seu empregador, sabe, para perguntar para ele por que você trabalha lá.
Então, isso é uma boa razão para você ficar tímido. Entendeu? Perdão, diga, por favor. Diga. Não é de hoje que eu acompanho a questão palestina aqui no Brasil. Eu fui notando, não sei se foi uma falha. Gente, agora a gente vai fechar aqui. Obrigada por estarem conosco. E quem tiver alguma dúvida, o Salem Nasser é professor da FGV de Direito Internacional. Conheçam antes de reclamarem ou ficarem irritados. Conheçam quem está falando e leiam Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel, da editora Tabla, porque é importante a gente saber o que a gente vê, se é verdade, se é mentira. É importante a gente entender que tem uma resistência no mundo todo, não só aqui. E é isso. A Dani e a Roberta. Um beijo grande. Obrigada por acompanharem. A Livraria Mandarina existe justamente para levar gomos e frutificar mentes e corações com a verdade. Obrigada. Obrigada. Tchau. Um beijo. Oi, sua lindinha. A Mari mandou você em cima.